Olá pessoal, é um prazer poder estar com vocês, né? E um prazer também poder dividir um pouco desse curso que eu tenho chamado de Freud por décadas, né? Porque é muito importante quando nós olhamos para um pensador ou para uma grande teoria, nós temos uma certa consciência de que essa teoria ela não nasce pronta, ela vai se desenvolvendo, ela vai se amadurecendo, né? E o próprio autor também vai amadurecendo ao momento em que ele vai pensando outras coisas, quando ele vai também revisitando outras questões, quando ele vai fazendo outros apontamentos. E pensar a psicanálise não é muito diferente disso, né? Falar sobre a obra de Freud também não escapa dentro dessa cronologia temporal, né? Porque quando eu penso em Freud, eu preciso saber de qual Freud eu estou falando. Eu preciso saber se eu estou falando de um Freud inicial, que ainda está saindo da neurologia e indo propriamente dito para o analista, se eu estou falando de um Freud mais maduro, se eu estou falando de um Freud da primeira tópica, da segunda tópica. Então, nada melhor do que nós pensarmos em olhar para esse grande nome da psicanálise, que é Sigmund Freud, que nasce aí no século XIX, morre no século XX, né, propriamente dito aí em 1939, quando escreve um belíssimo texto antes da morte dele, Moisés e o monoteísmo, né? Mas é um homem que é muito intrigado pelo enigma do humano, né? Com Freud, nós inauguramos a clínica da fala. Com Freud, nós inauguramos efetivamente o ato do falar dentro da clínica. Até Freud, nós tínhamos uma psicologia experimental. A partir do momento em que Freud vai olhando as histéricas de seu tempo, Freud vai observando o conjunto dos fenômenos colocados ali para sua observação. E também diante, né, dos grandes encontros que ele vai fazendo ao longo da vida, né, ele vai construindo um arcabouço teórico tão poderoso, né, que é um arcabouço teórico que abre espaço para que outros grandes nomes possam pensar também a psicanálise a partir dele, que possam pensar também a psicanálise a partir daquilo que ele escreve como sendo conceitos fundamentais, basais, para que outros pensadores que virão depois dele possam pensar também sob a égide da psicanálise. Então é muito importante nós olharmos dentro de uma linha cronológica, né, sobre o autor de uma determinada teoria. Porque se eu pego um texto do Freud de 1920, né, eu vou pegar um Freud mais maduro. Se eu pego um Freud ali dos anos 10, por exemplo, eu vou estar pegando um Freud que vai estar escrevendo um certo conjunto de textos a respeito de um determinado assunto. Se eu pego um Freud logo depois da grande virada de 20, que é o que os historiadores da psicanálise chamam, né, eu vou pegar um Freud já da segunda tópica. São esses elementos todos que eu gostaria de dividir com vocês, e evidentemente que esse é um recorte, né, porque nós temos nas obras de Freud 24 volumes, e cada um desses volumes contém uma quantidade X ou Y de artigos muito importantes, e nós vamos tentar vislumbrar ao longo desse curso os principais textos de cada década de Freud, para que nós possamos ter aí um acompanhamento do pensamento do fundador da psicanálise dentro de uma linha temporal, para nós desmistificarmos inclusive a ideia, né, de que um grande pensador ou uma grande teoria nascem prontos. Isso é uma tremenda bobagem, né? Grandes homens realizam grandes encontros. Freud foi um homem que realizou grandes encontros com seus mestres. Charcot, Breuer e tantos outros. Os seus contemporâneos, com quem dividia inúmeras e inúmeras cartas, né? Flies, Jung, Carl Abraham e tantos outros nomes, né? E Freud também é um homem extremamente intrigado pelo enigma do humano.
Freud é um homem realmente extremamente curioso por aquilo que envolve o psiquismo humano. E que ele vai ter contato com isso, evidentemente, no momento em que ele adentra a universidade. Felizmente, ele adentra a universidade no momento histórico, vale lembrar, né, de que já há um antissemitismo na Europa, mas há um decreto do imperador austro-húngaro que permite que os judeus possam ingressar às universidades, e é por isso que o Freud vai fazer medicina em Viena, que era a capital do mundo ocidental da época. Os grandes nomes, as grandes personalidades, né, os grandes estudiosos estavam em Viena. Isso depois vai se deslocar para Paris e depois vai se deslocar ali para Nova York em termos históricos. Mas nesse momento do século XIX e início do século XX, Viena era o centro cultural do mundo ocidental. Os grandes nomes e as grandes universidades estavam lá. E Freud vai fazer medicina em Viena, né? Graças a um decreto do imperador austro-húngaro que permite aos judeus que os mesmos possam ingressar na universidade. Se não fosse isso, certamente, talvez nós não estaríamos aqui pensando sobre a psicanálise, porque Freud não teria tido grandes encontros, grandes e profícuos encontros com grandes nomes de seu tempo. Os grandes homens são capazes de grandes encontros, né? E como dizia a filósofa judia Hannah Arendt, somente os grandes homens são capazes de grandes incoerências também. Nesse sentido que pensar Freud do ponto de vista da construção teórica e dentro desse arcabouço teórico que ele deixa como legado para nós dentro de uma linha temporal, é perceber também que ele vai falando em certos momentos sobre determinados temas, ele vai refazendo esses mesmos temas a partir de novas observações clínicas, né? E isso é o que faz o gigantismo desse homem. Isso é o que torna a psicanálise certamente um campo do saber extremamente poderoso. Não é à toa que nós estamos há mais de 100 anos, há mais de 120 anos pensando a psicanálise, né? Se a força teórica não fosse tão poderosa, nós não teríamos incluso dentro da psicanálise escolas psicanalíticas de outros autores que vão trabalhar sob outras matrizes clínicas e vão pensar a partir do grande tronco que é o pensamento freudiano, como nos diria o Renato Mezan em uma obra magnífica chamada O Tronco e os Ramos, não é? Então, Freud é esse homem que inaugura um processo de pensamento a partir da observação e também a partir da sua prática clínica. Ele vai escrevendo ao longo da vida de forma incansável, junto com os seus atendimentos, um conjunto de textos maravilhosos. Freud vai se encontrando com homens geniais, né? Freud vai se correspondendo com figuras extremamente interessantes, né? E Freud vai dando um estatuto para algo que de certa forma já acontecia ou já existia, né? A grande questão quando se fala em psicanálise, por exemplo, é a ideia do inconsciente. O inconsciente não é uma descoberta freudiana, né? Mas o Freud dá um estatuto diferente para o inconsciente. E nenhuma escola psicanalítica pós-freudiana abre mão do conceito de inconsciente, por exemplo. Por quê? Porque isso é basal para a questão do fazer psicanalítico. Quando nós estamos dentro de um campo científico, nós falamos de um certo campo epistemológico e dentro desse campo epistemológico, certos termos não podem escapar e nós não podemos abrir mão. O inconsciente é um deles, né? Quando nós falamos, por exemplo, da questão do inconsciente, meus caros, nós estamos falando daquilo que é a terceira grande ferida narcísica da humanidade, né? Por que nós dizemos isso? Né? A primeira grande ferida narcísica da humanidade é quando Copérnico vai dizer que a Terra não é o centro do universo, não é? A Terra não é sequer o centro do nosso sistema solar. Isso é um grande golpe no narcisismo
da humanidade. Logo depois de Copérnico, vai vir um senhor chamado Charles Darwin e vai dizer que todos nós somos produtos da seleção natural das espécies, né? A famosa teoria darwinista. Isso retira também aquela ideia ainda medieval de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, somos seres superiores dentro do planeta Terra, né? Isso é um outro grande golpe narcísico da humanidade. Então eu não sou mais feito à imagem e semelhança de Deus, né? Eu não sou mais filho, vamos chamar assim, dessa criatura maior que nós damos o nome de Deus, ou deem o nome que queiram dar, né? Antes disso, nós ainda fomos golpeados com a ideia de que nós não somos o centro do universo. Aí vem um senhor, né, no final do século XIX, que vai dizer para nós, dentro de uma Viena extremamente de moral vitoriana, e dentro também de um tempo onde ainda há toda uma herança de um positivismo extremamente forte, e vai dizer que não é a razão que nos governa, né? Por quê? Freud está inserido em um tempo, pessoal, onde vive-se sob a égide do cogito cartesiano. Penso, logo existo. E o Freud vai nos dizer que é claro que a nossa consciência e a nossa razão são importantes. Mas o Freud também vai apontar que há uma instância psíquica e essa sim é o que nos governa. E essa instância sim é a instância que faz com que nós estejamos aqui, por exemplo, pensando sobre psicanálise e não fazendo outra coisa. Que é essa instância psíquica que vai fazer ligações de toda ordem, ligações essas, inclusive, que a consciência ela não vai abalizar. E que, portanto, soam, inclusive, do ponto de vista da consciência cartesiana, né, como algo do incoerente. Ele vai dar o nome disso, ou vai trazer novamente a questão do nome, e vai trazer essa instância e chamá-la de inconsciente, que é o espaço privilegiado, por exemplo, da contradição, né? É o espaço privilegiado do conflito, é o espaço privilegiado da ambiguidade, coisas que a nossa consciência, pelo fato de nós termos aí na razão um princípio fundamental, né, de dizer que algo é algo e não é outro algo, né, ela não abaliza, ela não chancela algumas questões que Freud vai postular à medida em que ele dá um estatuto diferente para o inconsciente. E que ele vai desenvolver isso ao longo de toda a teoria dele. Desde a primeira tópica, quando ele escreve um texto belíssimo chamado A Interpretação dos Sonhos, em 1900, desde quando ele formula a segunda tópica, né, quando ele escreve o ego e o id, ou o eu e o isso, né? No meio disso tudo, ele vai falar de um conjunto de fantasias, de um conjunto de repressões, de um conjunto de questões que nós guardamos para nós porque a nossa consciência também não suporta. Vai falando o quanto que isso se transforma num quadro sintomático e por isso nós, embora sejamos absolutamente civilizados, somos também extremamente adoecidos. Somos adoecidos porque reprimimos, somos adoecidos porque muito daquilo que reprimimos se transforma em sintoma, né? E tem algumas outras questões que ele vai colocando ao longo de todo o tempo em que ele vai escrevendo. E Freud escreve absurdamente durante, vamos colocar aí, quase 4 décadas, né? De 1895 até 1910, depois de 1910 a 1920, depois de 1920 até 1939, Freud continua escrevendo, às vésperas de sua morte, né? Então, eu quis trazer dentro de uma linha do tempo 3 grandes momentos que penso serem importantes para nós pensarmos e entendermos como que se dá o desdobramento conceitual da psicanálise, né? Eu chamo esse primeiro momento, né, dos primórdios da psicanálise,
que corresponde aos anos de 1895 até o ano de 1910. Por que acho que é importante esse período? Porque Freud vai escrever textos fundamentais e que vão servir de referência para todo o desdobramento conceitual do que ele vai escrever nas décadas posteriores. O Freud vai escrever um texto, que é o texto, por exemplo, dos estudos sobre a histeria de 1895. Ele vai escrever a interpretação dos sonhos em 1900, onde ele vai fazer uma descrição do nosso aparelho mental, ou do funcionamento do nosso aparelho mental, e aí ele traz a questão do consciente, do pré-consciente, do inconsciente, como dois grandes sistemas que atuam dentro de nós. Ele vai escrever um texto interessantíssimo sobre a psicopatologia da vida cotidiana, um texto de 1901, que vai tratar de questões ligadas ao nosso cotidiano e que nós todos reconhecemos que praticamos sem percebermos. E aquilo que nós não percebemos não é porque não tem sentido. O Freud vai dizendo que incluso aquilo que não é percebido é dotado de um sentido. E esse sentido é sempre da ordem do inconsciente, né? Nessa década também, o Freud vai escrever o fragmento da análise de um caso de histeria, o famoso caso Dora, um texto de 1905. Ele também vai escrever em 1905 dois outros grandes textos poderosos e fundamentais, né? O Xistes e a sua relação com o inconsciente, né? Quantos de nós vamos nos deparar nesse texto com coisas também familiares? A ideia de que alguma coisa que se torna angustiante para nós transformamos num xiste, numa piada, para podermos trazer uma suportabilidade a isso. Isso é muito conhecido de nós. Haja visto quando nós estamos, por exemplo, no velório, incluso de alguém que nós amamos muito, em um determinado momento, passada a grande comoção daquele encontro, né, eventual ali de fato com a figura que está em óbito, os pequenos grupos vão se reunindo, as piadas vão surgindo, os parentes que não se veem há muito tempo vão se encontrando. Isso é algo conhecido nosso. Isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser porque está falando para nós de dinâmicas inconscientes poderosas, né? Então é um texto que nós vamos nos reconhecendo, né, no nosso cotidiano dentro dessas obras, principalmente o texto sobre a psicopatologia da vida cotidiana e o Xistes e a sua relação com o inconsciente, né? Nesse mesmo ano de 1905, o Freud vai escrever um texto belíssimo chamado Os Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Então eu penso que num primeiro momento, esses textos que eu chamo dos primórdios da psicanálise são textos interessantíssimos para nós pensarmos como que vai se dar o desdobramento conceitual desse grande arcabouço teórico que é a psicanálise e que deixa um legado no mundo ocidental, né, tão grande que outros grandes nomes vão se debruçar sobre a psicanálise e vão buscar fazer conexões daquilo que a psicanálise visa pensar com outros dados, inclusive outros dados da cultura, né? A psicanálise, meus caros, vale a pena pensarmos que ela não é e nem quis ser, desde Freud, um braço nem da medicina e nem um braço da psicologia. A psicanálise é algo à parte, né? É uma linha de pensamento que tem uma independência por si só, porque ela traz uma metodologia própria. Ela traz um conjunto de regras estabelecidas, né? Um conjunto de elementos teóricos e técnicos que se apresentam na prática clínica bastante singular. Então Freud desde sempre quis que a psicanálise não fosse nem um braço da medicina e muito menos um braço também da psicologia. Assim como Freud também nunca quis, né, já vivendo numa Europa
com um antissemitismo forte, que a psicanálise, em Freud sendo judeu, fosse também guetificada no mundo judaico. Então a psicanálise ela se expande ao longo das correspondências de Freud com grandes nomes, pessoas que se achegam a Freud e colaboram para a expansão da psicanálise, grandes nomes como Jung, Marie Bonaparte, figuras que fazem com que a psicanálise ela ultrapasse os muros de Viena, chegue, por exemplo, no Novo Mundo, nos Estados Unidos, quando Freud, junto com alguns contemporâneos, vai levantar e vai fazer um conjunto de conferências por ocasião do aniversário de uma certa universidade. Então há um desejo em Freud de que a psicanálise também seja algo para além dos muros de Viena, que a psicanálise seja algo de abrangência universal que não fosse guetificada também entre os judeus, né? E que a psicanálise também fosse algo acessível a todos. Por isso, em muitos institutos e em muitas formações psicanalíticas, há a possibilidade de você se tornar psicanalista, mesmo sendo não médico ou não psicólogo. Ainda existem sociedades psicanalíticas onde só admitem médicos e psicólogos para a formação psicanalítica, né? Mas Freud escreve, por exemplo, um texto, a questão da análise leiga, né? E nesse texto ele vai defender exatamente a possibilidade de que a psicanálise pode e deve ser acessível a todos. Então, por várias razões históricas, o movimento psicanalítico vai se difundindo para além dos muros de Viena, vai entrando pela Europa, vai colonizando as Américas, chega na América do Norte, aqui na América Latina, né? Os grandes nomes também da psicanálise vão pensar a partir de outras matrizes clínicas, né? E é importante falar isso porque quando nós falamos de matrizes clínicas, vale lembrar que o Freud, quando está estudando e pensando sobre o psiquismo humano, né, no século XIX, no século XX, final do século XIX até 1939, no ano de sua morte, o Freud ele pensa sobre uma matriz clínica em específico, que é o campo da neurose, fundamentalmente a histeria. Ele abre um campo para se pensar a neurose obsessiva, ele abre um campo para se pensar sobre a questão das fobias, ele abre um campo para se pensar a questão também da paranoia, né? Mas ele especificamente tem como objeto de investigação aquilo que é muito próprio do seu tempo, que está em alta no final do século XIX e no início do século XX, que eram as afecções histéricas, que era algo não conhecido, ou não determinado, vamos dizer assim, ou não diagnosticado plenamente pelo campo da medicina, que inclusive vai ser objeto, né, daquilo que ele vai escrever junto com um grande mestre e amigo, Breuer, que é um texto, Os Estudos sobre a Histeria, um texto de 1895, que alguns historiadores vão dizer que é a obra fundante da psicanálise, né? Então vale lembrar que Freud está pensando o psiquismo humano a partir da matriz clínica da neurose, né? Por que é importante pensarmos isso? Porque nós vamos ter ao longo da história do movimento psicanalítico outros grandes autores que vão pensar sobre outras matrizes clínicas e vão trazer outras linhas de pensamento para a psicanálise. Por exemplo, no mundo lacaniano, no mundo kleiniano, né, na psicologia do ego, mas, ainda assim, esses autores não abrem mão dos conceitos elementares levantados por Freud. Então é importante nós termos uma visão histórica e uma visão conceitual, também histórica, de como a psicanálise vai se desenvolvendo e entendermos onde ela está situada no tempo e qual o seu objeto de investigação, para nós sabermos por que de repente determinado autor como Lacan, como Winnicott, como Bion, né, como Melanie Klein e tantos outros falaram sobre coisas que Freud aparentemente não falaram.
Porque eles estavam situados em outro momento do tempo. Né? O Freud está situado no final do século XIX dentro de uma Viena, né, completamente ali alicerçada numa moral vitoriana, né, e também com toda uma questão histórica. É diferente da psicanálise que vai para a França no século XX, que se encontra com outros dados da cultura, como o surrealismo, a filosofia, as artes, né? É diferente de outros autores que vão pensar a partir do trabalho com crianças, né? Para pensar também sobre as questões psicanalíticas. Então a psicanálise, pessoal, é um conjunto teórico de pensamento tão sofisticado e tão poderoso, né, que ela abre possibilidade para que outros grandes nomes possam, a partir daquilo que Freud vai levantando, pensar também sobre outras matrizes clínicas, questões que Freud ainda não havia levantado, porém já havia sinalizado ao longo do conjunto de toda a sua obra. Então acho importante olharmos para esse momento conceitual da psicanálise, onde o fundador da psicanálise vai escrevendo textos fundamentais para que esse arcabouço teórico vá se desenvolvendo ao longo aí dessas décadas todas, né? Depois nós temos um conjunto também de textos importantíssimos, né, que são os textos datados aí de 1911 a 1920, que eu chamaria de um período onde é um Freud mais maduro, né? Um Freud mais maduro por quê? Porque ele já havia levantado algumas questões que vão servir de substrato para ele pensar sobre coisas que vão aparecendo a partir da observação também da sua clínica, né? Ele vai escrever, por exemplo, textos interessantes como notas psicanalíticas de um relato autobiográfico de um caso de paranoia. O caso de paranoia, o famoso caso Schreber, um caso de 1911, um texto de 1911. Ele vai escrever, vale lembrar que nesse momento ele já tem discípulos ali, ele já tem pessoas que estão de certa forma, pensando como ele e interessadas pela psicanálise, vai escrever um conjunto de textos sobre a técnica psicanalítica, né? É nesse momento em que ele conhece uma grande figura e que vai se tornar um grande companheiro, né? E eles vão fazer aí, vão ter um grande encontro, que é a figura de Carl Gustav Jung, que começa na psicanálise e depois por dissidências teóricas, né, por questões teóricas, enfim, vai acabar se saindo do movimento psicanalítico e fundando a psicologia analítica junguiana em 1913, mas esses homens se encontram, assim como Freud também vai se encontrando com grandes outros nomes. E a psicanálise começa, então, ela já está sendo exercida por outras figuras, né? Então Freud escreve nessa década, que é a década de 10, né, a década de 10 até o início ali da década de 20, alguns textos que nós chamamos dos escritos sobre a técnica. Ele vai escrever um texto interessantíssimo chamado Método Psicanalítico de Freud, onde ele escreve inclusive em terceira pessoa, um texto de 1904. Ele vai escrever um texto sobre a dinâmica da transferência, um texto de 1912. Ele vai escrever um outro texto, Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, também de 1912, lembrando que naquele momento a grande maioria dos que o cercavam também eram médicos. Por isso o título desse texto, Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Escreve um texto também que é basal para nós pensarmos um conjunto de coisas em torno da psicanálise, que é o texto Recordar, Repetir, Elaborar. Escreve também um texto belíssimo, em 1915, Observações sobre o Amor Transferencial. Vejam, nós estamos aí já falando de temas que são caríssimos para a psicanálise,
né? Inconsciente, sexualidade, transferência, né? Um modo técnico de se fazer psicanálise. Vai escrever também nessa década ali o texto Totem e Tabu. Vai escrever um texto crucial, Introdução ao Narcisismo, 1914. Né? Vai escrever 2 textos poderosos, né? Um texto chamado Repressão e um texto chamado O Instinto e Suas Vicissitudes, depende da tradução, ou A Repressão e o Destino das Pulsões, em 1915, onde ali também já vai se trabalhar muito fortemente a ideia de pulsão, que é um conceito para a psicanálise também fundamental, e que ele vai aprimorando isso, porque isso já aparece ali nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, mas isso ele vai dando agora um estatuto mais poderoso a isso, né? Ele vai escrever a história de uma neurose infantil, o famoso caso O Homem dos Lobos, de 1918, e vai escrever um texto também em 1919 chamado O Estranho. São textos, pessoal, que eu selecionei nesse encontro e selecionei nesse curso para nós podermos pensar. Evidentemente que teríamos um conjunto de outros artigos para falarmos sobre, mas textos que acredito que, dentro de uma linha temporal, vão dar para nós uma condição de pensar todo o desdobramento conceitual da psicanálise a partir dessas obras. Quando, em 1920, os historiadores da psicanálise classificam esse momento da história do movimento psicanalítico como a grande virada de 20. Então eu selecionei um conjunto de textos que datam de 1920 a 1939, né, nesse momento da chamada grande virada de 20. Por que grande virada de 20? Porque o Freud vai escrever aí a segunda tópica. Vai trazer a noção de ego, id e superego, por exemplo, que são cruciais e fundamentais para a psicanálise, né? Freud vai trazer textos belíssimos nesse momento histórico, como o texto Além do Princípio do Prazer, um texto de 1920. Ele vai trazer um texto poderoso também para pensar fenômenos que envolvem não somente o sujeito, mas também o sujeito na massa, o sujeito em relação à sociedade. Vai trabalhar a questão da civilização, um conjunto de textos poderosos. Um deles é Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto de 1921. Ele vai trazer o texto O Ego e o Id, 1923. Em 1924, ele vai reformular a sua teoria da angústia num texto chamado Inibição, Sintoma e Angústia, ou dependendo da tradução, Inibição, Sintoma e Ansiedade. Vai trabalhar em 1927 um texto chamado Futuro de uma Ilusão, né? E o Mal-Estar na Civilização em 1930. Vale lembrar que em 1926 ele também havia escrito a questão da análise leiga, né, para colocar essa questão da psicanálise como algo acessível para todos, tanto para aqueles que querem exercer a psicanálise enquanto ofício, quanto também para aqueles que precisam da psicanálise como processo terapêutico. É claro que, num primeiro momento, Freud ele vai acreditar que nem todos são analisáveis, mas isso nós vamos discutindo ao longo do tempo desse curso. Mas, num primeiro momento, a ideia de que a psicanálise não só não deve ser um braço do gueto judaico, mas também não deve ser um braço da medicina e da psicologia e deve ser acessível a todos, isso é muito caro para Freud. Por isso, nesse intervalo, em 1926, ele escreve o texto A Questão da Análise Leiga, né? Também escreve um texto em 1937, Análise Terminável e Interminável, né? Há uma grande discussão, inclusive hoje no mundo psicanalítico, sobre o fim da análise.
Freud, já em 1937, escreve esse texto, Análise Terminável e Interminável, um texto também interessantíssimo para nós pensarmos, né, sobre a questão do início e do fim de uma análise. E às vésperas de sua morte, pessoal, Freud escreve um texto, que é um texto muito controverso, né, chamado Moisés e o Monoteísmo, mas um texto de uma riqueza gigantesca, um texto de uma riqueza também poderosíssima. Freud já está às vésperas da sua morte. Em 1939, Freud já está exilado em Paris. Em Paris não, me desculpe. Já está exilado em Londres. Freud vai a Londres quando os nazistas invadem a Áustria. E invadem fundamentalmente Viena, né? Quando os nazistas invadem Viena, inclusive a filha de Freud, ela é levada pela Gestapo para uma espécie de interrogatório. Freud fica absolutamente aflito, mas felizmente ela consegue retornar, né? E Freud acaba aí por intermédio de uma grande amiga, né, uma das maiores fortunas da Europa, Marie Bonaparte, sobrinha de Napoleão Bonaparte, né? Freud vai conseguir fazer uma espécie de exílio e vai fugir também ali para Londres, onde vai viver os últimos anos de sua vida, ele e sua família. Infelizmente, as irmãs de Freud não tiveram a mesma sorte, né? Morreram ali também nos campos de concentração, mas Freud, felizmente, por ser uma figura já conhecida e também por ter aí a facilitação, né, e o intermédio de Marie Bonaparte, que vai subornar inclusive os nazistas para que Freud possa sair de Viena e avançar a Londres, onde vai passar os últimos anos de sua vida, né? Acho importante trazer esse dado para vermos o quanto que a vida do fundador da psicanálise também não foi uma vida simples, né? E esses textos, pessoal, eles estão situados em um momento histórico muito poderoso. Nós estamos falando de um Freud que ele atravessa duas guerras, né? Um Freud que atravessa uma primeira grande guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, e um Freud também que morre aí às vésperas ou logo no começo da Segunda Guerra Mundial. Isso tem uma influência forte também nos escritos do Freud, né? E a psicanálise também sofre com isso. Sofre ao ponto da psicanálise, por exemplo, ela não encontrar respaldo em nenhum regime onde não há possibilidade de liberdade de pensamento. Então, em regimes autoritários, a psicanálise não se estabelece, né? A psicanálise não tem uma expressividade em regimes totalitários. Quando os nazistas invadem Viena, os livros de Freud são queimados em praça pública. Por quê? Freud já tinha levantado questões problematicíssimas, né, para pensarmos do ponto de vista de uma liberdade de pensamento sobre um conjunto de coisas. Freud já havia escrito sobre a questão da sexualidade infantil, Freud já havia escrito sobre a questão do inconsciente. Freud já estava trazendo um conjunto de pensamentos que, evidentemente, não coadunavam com o pensamento, né, de algo, de um regime totalitário que exatamente faz com que o sujeito não possa pensar. E a psicanálise tem exatamente a função e a finalidade de fazer com que o sujeito, pela via da fala, ele consiga pensar sobre si. Pensar sobre si é importante porque quando eu penso sobre mim e quando eu vou dando conta de algo a meu respeito, eu também, por um efeito atrator, consigo modificar aquilo que está ao meu redor. Então, o sujeito que pensa é o sujeito que pensa sobre si, mas que também exerce um movimento dentro da civilização. Isso, nos regimes totalitários, isso é algo da ordem do impensável. Isso é algo da ordem do não possível. Por isso que nesses regimes a psicanálise não encontra uma grande expressividade. E isso até nos dias de hoje.
né? Nós estamos em pleno século XXI e nós ainda temos aí a psicanálise que não consegue se estabelecer em lugares do mundo onde não há possibilidade de liberdade de expressão. Felizmente na Europa, nas Américas, né? Felizmente no mundo mais ocidental, nós temos aí um grande número de psicanalistas, psicanalistas contemporâneos. Nós temos aí as escolas de psicanálise que trouxeram aí um espraiamento maior daquilo que Freud havia pensado e uma condição para nós pensarmos fenômenos poderosos presentes na atualidade hoje, que não eram tão conhecidos da época de Freud, mas que encontram nesse espaço onde historicamente nós estamos situados e nesse tempo onde nós estamos localizados, um terreno fértil para o crescimento. Então esse curso não é um curso destinado apenas àqueles que são da área psi. É claro que os que são da área psi vão também poder se beneficiar do conjunto dessa linha temporal que nós vamos buscar levantar dentro do pensamento de Freud. Mas para todos aqueles que se interessam também por isso que é o enigma do humano, por essa coisa que é a nossa mente, tudo isso que interessa, né? Por que eu me movo de tal forma? Por que eu sinto tais coisas? Por que de repente eu sou invadido por certas raivas? Por que eu carrego certos traumas? Por que a minha relação com minha mãe reflete ou é ruim até hoje? Questões aparentemente simples, pessoal, mas que são dotadas de uma complexidade tão poderosa, e é dessa complexidade que os textos de Freud e depois dos pós-freudianos vão nos ajudar a pensar sobre o nosso aparelho psíquico. Então, realmente é um momento interessante, e eu quis fazer essa divisão histórica do ponto de vista, e por isso eu chamo esse curso de O Freud por Décadas, ou Freud em Décadas, né? Para que nós tenhamos uma noção de todo o desdobramento conceitual da psicanálise. E nós entendermos que muitas coisas que nós fazemos no automático, nós não pensamos sobre. Mas como eu sempre comunico aos meus analisandos, você pode não pensar na coisa, mas a coisa pensa em você. Aquilo que eu reprimo, aquilo que eu guardo, aquilo que eu represo vai virar sintoma. De repente, algo que eu não me recordo se transforma num sintoma, numa fobia, numa síndrome de pânico, né, num campo de neuroses obsessivas de toda ordem. Nós temos agressividades que nós guardamos em nós, meus caros. E se eu guardo e eu não encontro um objeto para dar vazão para isso precisa encontrar uma válvula de escape. Muitas vezes essa válvula de escape sou eu mesmo. Isso se diz muito no campo da neurose obsessiva, por exemplo, né? Quantas vezes nós somatizamos, né? Quantas vezes nós sofremos fisicamente porque tem algo do nosso psíquico que não está elaborado. Então, é interessante olharmos para isso tudo dentro de uma perspectiva que faz sentido, e a psicanálise faz sentido, porque senão ela não estaria viva enquanto prática, né? E não estaria sendo tão procurada como é, porque de fato, quem está no divã dos analistas, quem frequenta o consultório dos analistas percebe a eficiência desse processo, né? E isso vai dizendo o quanto que a força dessa teoria ela é poderosa e ela tem sentido. Então é nesse sentido que eu quero buscar trabalhar com vocês, dentro do conjunto dos textos de Freud, uma divisão cronológica e temporal para que nós possamos pegar desde os princípios da psicanálise, passando por um Freud mais maduro, até chegarmos à grande virada de 20 e as novas perspectivas que Freud vai levantar e que serão cruciais para que outros grandes nomes da psicanálise possam pensar sobre esse grande arcabouço teórico
e esse grande legado deixado para nós, que é a psicanálise. Convido vocês a estarem conosco neste curso. Certamente será um curso riquíssimo, porque nós teremos aí o conjunto das maiores e melhores obras do Freud ao longo desses 24 volumes, né? E isso certamente vai nos instigar a pensar sobre o enigma do humano. E não duvido que isso também vai nos fazer pensar e despertar em nós o desejo de que muitos de vocês se tornem psicanalistas, porque a psicanálise de fato é algo possível e acessível a todos. A psicanálise não pertence à medicina, a psicanálise não pertence à psicologia. A psicanálise é um dado da cultura. E assim como sendo um dado da cultura, ela dialoga com muitos outros campos. Por isso, você que é formado em artes, você que é formado em economia, você que é formado em ciências sociais, em matemática, em física, não importa. Você é alguém que pode também se tornar psicanalista. Porque a psicanálise consegue dialogar com todos os campos do saber, exatamente por ser ela um dado da cultura. E isso é muito interessante. Então, desde já, vai ser um prazer estar com vocês neste percurso ao longo aí dessa linha temporal que vamos traçar em torno das obras do pensamento de Freud. E certamente, depois de pensarmos sobre Freud, nós vamos pensar sobre outros autores. Mas neste momento, nós vamos nos debruçar sobre um conjunto de textos importantíssimos para todo o desdobramento conceitual da psicanálise, para todo esse legado que o Freud vai deixar para nós. Freud, certamente um dos maiores nomes do século XX, né? Certamente uma das figuras mais comentadas do século XX. Ele é um divisor de águas dentro do mundo psi. Ele inaugura a clínica psicológica do ponto de vista da fala, né? Realmente um homem interessado e intrigado pelo enigma do humano, né? Que é, de fato, pessoal, uma questão muito poderosa, né? Pensar que não é a nossa razão que nos governa, pensar que nós temos algo que não é palpável, né? Que não é possível de ser localizado dentro de nós, né? Nem mesmo pelos aparelhos mais sofisticados, mas que faz ligações, e essas ligações se transformam num conjunto de coisas, como, por exemplo, doenças psicossomáticas, sintomas de toda ordem. Isso é muito interessante. E pensar que isso foi levantado lá atrás, nos primórdios de 1900, é muito rico. E isso vai se tendo uma verificação prática no consultório dos analistas ao longo desse tempo todo. Se isso não fosse verdadeiro, se isso não fizesse sentido, certamente nós não teríamos aí um conjunto, né, de práticas clínicas e um conjunto de escolas que derivaram do grande tronco que é o tronco freudiano, né, a escola lacaniana, a escola winnicottiana, a escola da psicologia do ego, né, a escola kleiniana. Nós não teríamos grandes nomes da psicanálise, fora grandes nomes contemporâneos, pensando a psicanálise, como pensamos hoje, né? Os consultórios dos analistas nunca estiveram tão cheios como estão agora. Por quê? Porque a força da teoria, ela encontra sentido na prática clínica. E a prática clínica reforça a ideia de que, de fato, nós estamos aí dando conta de realizarmos e levarmos adiante o grande legado que Freud deixou para nós, que é o legado da psicanálise. Tenho certeza que nós faremos um percurso interessantíssimo, um percurso riquíssimo dentro dessas obras, né? Certamente isso vai instigar não só a curiosidade, mas incluso o desejo de que muitos de vocês queiram se tornar também psicanalistas.
porque a psicanálise, como um dado da cultura, ela merece, ela deve ser partilhada, né? E é isso que nós vamos buscar fazer aqui. É uma honra poder estar com vocês nesse percurso e vamos dar sequência aí logo nos nossos próximos encontros, tratando cada obra em particular dentro dessa cronologia por décadas de Freud.